Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e continuando o tema da colonização do Brasil, vamos falar agora da expansão do Brasil. E começamos justamente com as invasões estrangeiras no território brasileiro. Denominamos invasões estrangeiras a tentativa de alguns países europeus de tomarem posse do território brasileiro durante o período colonial, através de saques e invasões. Nesse sentido, não foi fácil para os portugueses garantir a posse do Brasil. Ingleses, franceses e holandeses não queriam respeitar o Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras entre portugueses e espanhóis. Assim, estes países também queriam tomar parte do saque na exploração do Brasil. Para proteger o território, os portugueses procuraram garantir a posse sobre o litoral, isto é, a faixa de terra próxima ao mar. Para isso, tiveram de enfrentar piratas ingleses e invasores franceses e holandeses. Devido a esses conflitos, os portugueses levaram cerca de 150 anos para estabelecer o seu domínio sobre todo o território brasileiro. Vale ressaltar que os portugueses também desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, passaram a invadir e ocupar terras que, pelo tratado, pertenciam à Espanha. Para tanto, utilizaram as mais variadas formas de conquista. Quando souberam da existência do Brasil e que aqui havia riquezas que podiam ser vendidas a bom preço na Europa, piratas e contrabandistas de vários países europeus não perderam tempo. Os primeiros que chegaram foram os franceses. De 1500 a 1530 exploraram o pau-brasil também. Chegavam, carregavam e iam embora, despertando a ira dos portugueses. Depois vieram os ingleses. Estes só fizeram alguns ataques. Chegavam, invadiam cidades litorâneas, saqueavam casas e se retiravam. Os principais ataques ocorreram nos fins do século XVI em Santos, Salvador e Recife. Contra os piratas e contrabandistas, os portugueses pouco ou nada podiam fazer. É que eles atacavam de surpresa e logo iam embora, por isso não traziam maior perigo ao domínio português. Mas não foram só piratas que atacaram o Brasil. Os governos de vários países como a França e a Holanda apoiaram esquadras para tomar posse do território brasileiro. E os portugueses tiveram que lutar muito para expulsá-los daqui. Depois de explorar o pau-brasil, os franceses procuraram um jeito de ficar no Brasil. Invadiram o Rio de Janeiro em 1555, fundaram uma colônia francesa, a França Antártica, e só foram embora em 1567. Saindo do Rio de Janeiro, foram se apoderando de vários pontos do litoral do Nordeste e do Norte. Eles sempre procuravam manter boas relações com os índios, o que facilitava o comércio de vários produtos. Os portugueses levaram mais de 30 anos para expulsar os franceses do litoral brasileiro. Começaram expulsando os franceses da Paraíba em 1584. Depois, os franceses foram derrotados no Maranhão, Sergipe, Ceará e Pará. Com sua expulsão do Pará em 1616, os franceses desistiram do Brasil e foram se estabelecer mais ao norte, na região que ficou conhecida como Guiana Francesa. Os franceses chegaram ao Maranhão em 1612. Lá fundaram a cidade de São Luís, em homenagem ao rei da França, a partir da qual pretendiam desenvolver uma colônia chamada França Equinocial, mas foram expulsos em 1615. Com a união entre Portugal e Espanha de 1580 a 1640, os holandeses que estavam em guerra contra a Espanha acabaram invadindo o Brasil e ocupando as regiões produtoras de açúcar. Suas primeiras tentativas foram na Bahia, em 1624. Expulsos da Bahia, voltaram sua atenção para Pernambuco, a capitania que mais produzia açúcar na época. Para conquistar Pernambuco, os holandeses contaram com a ajuda de Domingos Calabar, conhecedor da região e que traiu os portugueses. Os holandeses dominaram boa parte do litoral nordestino de 1630 a 1654. Os senhores de engenho do Nordeste não resistiram muito contra o domínio holandês. Para eles, o que interessava era ganhar dinheiro com a venda de açúcar. De qualquer parte que viesse o dinheiro era bem-vindo. Além disso, os holandeses fizeram empréstimos aos senhores de engenho para que estes reconstruíssem as propriedades destruídas pela guerra, o que facilitou muito. Em 1637, Maurício de Nassau foi nomeado governador das terras holandesas no Brasil. Além de manter a aliança com os senhores de engenho, trouxe cientistas e artistas para retratar a natureza do Brasil. Outra preocupação de Nassau foi o embelezamento de Recife através da construção de pontes e de obras de saneamento básico que modernizaram a cidade. Por volta de 1642, os holandeses tomaram algumas medidas que não agradavam aos senhores de engenho. Tentaram forçar a produção de açúcar, aumentaram os impostos e confiscaram propriedades. Nassau era contra essas medidas e acabou demitido do cargo de governador. Os senhores de engenho, quando viram que a presença holandesa não era mais vantajosa, uniram-se a escravos e índios na luta contra os invasores. Essa luta ficou conhecida como a Insurreição Pernambucana.
As duas principais batalhas aconteceram em 1648 e 1649, mas os holandeses só deixaram definitivamente o Brasil em 1654, indo para as Antilhas. Durante o primeiro século da colonização, apenas um trecho do litoral brasileiro era ocupado e efetivamente povoado, mesmo assim de forma irregular e às vezes temporária. Isso se explica pela concentração nesta área da colônia das únicas atividades lucrativas para a metrópole, a produção de açúcar e a extração de pau-brasil. A partir da União Ibérica, quando Portugal ficou sob o domínio da Espanha, houve a anulação do Tratado de Tordesilhas, o que possibilitou que as terras mais afastadas do litoral brasileiro pudessem ser ocupadas pelos colonos. Portanto, no século XVII teve início a expansão territorial e os portugueses penetraram em direção ao interior do Brasil. Nessa empreitada se destacaram os bandeirantes, os pecuaristas e os missionários jesuítas. Ao longo do século XVII, numerosas expedições armadas, denominadas de bandeiras, saíram do litoral e se lançaram para dentro do Brasil, desbravando o sertão. Seus integrantes eram denominados bandeirantes. A maior parte delas tinham como ponto de partida a cidade de São Paulo. Algumas bandeiras buscavam aprisionar os índios, outras buscavam ouro, prata e pedras preciosas. Na primeira metade do século XVII, os comerciantes de escravos diminuíram a quantidade de negros que enviavam para o Brasil. Então, os grandes proprietários de terras passaram a comprar índios escravos. As expedições para aprisionar índios eram compostas em grande parte por índios e mestiços que às vezes chegavam aos milhares e por poucos brancos, geralmente menos de 100 pessoas. Os índios e mestiços eram obrigados a caçar os índios livres em aldeias. Os bandeirantes tiveram muitos atritos com os padres jesuítas, pois invadiam e destruíam as reduções, aldeias de índios controladas pelos padres. Os bandeirantes que procuravam metais preciosos eram expedições bem menores e tinham um caráter mais pacífico. A busca por estes metais substituíram a caça aos indígenas. Não valia mais a pena procurar índios para escravizar, pois quando a venda de negros se normalizou, o preço pelo qual conseguiam vender os indígenas escravos não compensava mais o risco. As bandeiras se afastavam muito do litoral e penetravam bastante no interior do Brasil, utilizando muitas vezes os rios como caminhos, principalmente os rios Tietê e o rio Paraná. As bandeiras eram organizadas por particulares que queriam ganhar dinheiro aprisionando e vendendo índios ou encontrando ouro, prata e pedras preciosas. Não custavam nada para o governo. Mas o governo também tinha interesse em explorar e conquistar o interior do Brasil, e organizou também suas próprias expedições, chamadas de entradas. As entradas partiam geralmente de Salvador, na época capital do Brasil. A pecuária também contribuiu na expansão territorial brasileira, principalmente a partir do século XVIII. Da sua introdução nos engenhos do litoral nordestino, o gado se expandiu em direção ao sertão. Com isso, o sertão do Nordeste e o Vale do Rio São Francisco surgiram como as principais regiões pecuaristas da colônia. Outra região que se voltou para a pecuária foi o sul de Minas Gerais. Ali a criação de gado envolvia técnicas aprimoradas, pastos bem cuidados e rações extras. No manejo dos rebanhos era utilizada a mão de obra escrava. O interior de São Paulo e Paraná também se destacou na pecuária, com a produção de animais para a região mineradora. Lá predominava a mão de obra livre, constituída por tropeiros. A pecuária se desenvolveu também no Rio Grande do Sul, promovendo a ocupação e povoamento daquele território. Lá se desenvolveu a indústria do charque e a criação de gado para abastecimento das regiões das minas. Para converter os índios à religião católica, os padres organizaram por todo o Brasil os aldeamentos ou missões, locais onde os índios eram reunidos com o objetivo de catequizá-los e adaptá-los ao estilo de vida europeu. Os primeiros aldeamentos foram organizados na zona litorânea. Os índios eram trazidos do interior para o litoral pelos padres com a ajuda dos soldados. Inicialmente era utilizada a força com os indígenas. Aos poucos, os índios foram sendo atraídos de forma pacífica e o catolicismo foi sendo implantado por todo o Brasil. No geral, foram os padres jesuítas que comandaram o trabalho missionário no país. Nas missões, tudo girava em torno da religião. A catequese, ensino da religião católica, era uma atividade importante, especialmente para as crianças. Durante a maior parte do período colonial, até 1759, quando foram expulsos do Brasil pela monarquia portuguesa, os jesuítas foram os únicos responsáveis pela educação brasileira. No início do século XVIII, holandeses e ingleses já adentravam o interior da Amazônia em busca de drogas do sertão, madeiras, ovos de tartaruga, plantas medicinais e aromáticas, entre outras coisas. Depois de lutas contra os estrangeiros e os índios da região, Pedro Teixeira fixou os primeiros marcos, garantindo a posse da Amazônia para Portugal. Na ocupação desse território foi fundamental a ação das tropas de resgate, expedições que corriam a região provocando guerra contra os indígenas.
Além disso, destacou-se também a atuação dos missionários, especialmente dos carmelitas, criando missões e usando a mão de obra de índio na coleta de drogas do sertão. Os portugueses sempre tiveram interesse na região sul, atraídos pela prata que escoava pelos rios da Bacia Platina e pelo rico comércio peruano. Assim, alimentavam o sonho de povoar a região. Em 1680, Dom Manuel Lobo fundou a colônia de Santíssimo Sacramento, à margem esquerda do estuário do Prata, garantindo a presença portuguesa em uma área importante dentro do Império Colonial Espanhol. A fundação de Sacramento abriu um período de sucessivos conflitos e debates diplomáticos entre Portugal e Espanha, que se estenderam por vários anos. A ocupação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina está inserida nesse processo. No caso do território gaúcho, os ataques às missões religiosas foram os responsáveis pelo aparecimento de um rebanho de gado pelos campos sulinos que garantiam a sua ocupação durante o século XVIII. Ainda nesse século foram introduzidas milhares de famílias de colonos açorianos no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, possibilitando o aparecimento de importantes núcleos de povoamento nestas regiões. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.